Nenhuma instituição cresceu tanto na nova Constituição quanto o Ministério Público. A luta contra a corrupção, ela é absolutamente fundamental, mas ela, evidentemente, não pode justificar o descumprimento de outros princípios constitucionais. Quando o Ministério Público fala em mudar o Brasil, eu acho que ele exercita uma atribuição que não é sua, que é da sociedade brasileira. O senhor acha que tem sido cometidos excessos? Houve falta, sim, a alguns princípios e alguns deveres que a Constituição impõe ao Ministério Público. Isso não é bom. Doutor Gurgel, é quase unanimidade que o Ministério Público foi a instituição que conquistou mais visibilidade na Constituição de 88. Por quê? A que o senhor atribui esse sucesso do Ministério Público? Olha, eu atribuo, na verdade, a uma conjugação de fatores. Em primeiro lugar, os tempos que vivíamos naquela época. Eram tempos em que o desejo de mudança era muito amplo e muito grande na sociedade brasileira. Isso já tornava, digamos, a Constituinte predisposta a aceitar grandes inovações e grandes modificações nas instituições. Além disso, por exemplo, havia mais de 30 parlamentares constituintes que integravam as carreiras do Ministério Público dos Estados. Pessoas que, portanto, conheciam muito bem a instituição, de pessoas de dentro da instituição e que representaram um apoio muito importante, digamos, para que as teses do Ministério Público fossem apreciadas e fossem acolhidas. Eu citaria como um grande exemplo disso o deputado Ibsen Pinheiro, à época líder do MDB e que integra o Ministério Público gaúcho. O deputado Ibsen representou um apoio importantíssimo, digamos, no sentido de que as teses e as posições do Ministério Público fossem acolhidas ao longo do processo constituinte. Foi ele que apresentou o texto relativo ao Ministério Público que está na Constituição, né, a partir do artigo 127. Na verdade, o texto representa diversas contribuições. Ele começou a ser delineado, na verdade, naquela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, que foi designada pela Presidência da República, a Comissão Afonso Arinos, e que era integrada, entre outras personalidades, por Sepúlveda Pertence, então Procurador-Geral da República. E Sepúlveda Pertence, então, na Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, se transforma, digamos, no porta-voz das posições e das teses do Ministério Público. Basta que se veja a definição do Ministério Público que consta do texto, do anteprojeto elaborado pela comissão, é praticamente idêntico, literalmente, ao texto que hoje consta do caput do artigo 127 da Constituição. Então, foram diversas contribuições que se somaram para que fosse definido aquele texto, inclusive a do deputado Ibsen Pinheiro. Embora a proposta de texto que a Comissão Afonso Arinos fez não tenha ido para frente na Constituinte, alguns trechos foram aproveitados, e foi o caso do Ministério Público. Foi o caso do Ministério Público. Na verdade, nunca o trabalho da comissão foi formalmente encaminhado à Assembleia Nacional Constituinte, mas acabou se tornando, pelo menos em relação a alguns temas, um documento inicial de trabalho da Constituinte. O senhor era presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República na época. Imagino que o senhor tenha participado de muitas negociações em torno desse texto. Foi isso mesmo? Eu presidi a associação na segunda metade da Constituinte. Na primeira era presidida pelo colega Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que, aliás, continuou a coordenar o nosso trabalho junto à Constituinte. Então, foram meses e meses de muito trabalho, de muitas reuniões que aconteciam aos domingos, feriados e, sobretudo, nas madrugadas. Há embate com outras instituições como Polícia Federal, às vezes Tribunal de Contas. Naquele momento, a dificuldade de aprovar um texto do Ministério Público também era essa? A mesma? Não, de modo eu diria que o Ministério Público, naquele momento, era ainda, digamos, uma instituição muito menos conhecida do que é hoje. Isso representava uma desvantagem, mas em alguns momentos era uma vantagem,
porque como era uma instituição mais desconhecida, não havia muita mobilização, digamos, pelo menos em muitos momentos, contra determinadas posições ou determinadas pretensões do Ministério Público. Antes da Constituição de 88, ele foi ligado ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário. A principal mudança da Constituição, no caso do Ministério Público, foi essa, assim, torná-lo uma instituição independente ou até, como muitos dizem, quarto poder? Na verdade, eu acho que o Ministério Público que resultou da Constituição de 88 foi uma instituição inteiramente renovada. Quer dizer, o Ministério Público muda muito em relação ao que existia antes da Constituição. No caso específico do Ministério Público Federal, dos procuradores da República, a mudança é ainda maior, porque nós tínhamos até então a representação judicial da União e porque não existia uma advocacia da União. A advocacia da União era desempenhada pelo próprio Ministério Público Federal. Então, com a Constituição, cria-se a Advocacia Geral da União e o Ministério Público passa a se dedicar exclusivamente às suas atribuições típicas, digamos, de Ministério Público. E essas atribuições são alargadas de uma maneira, eu diria, impressionante na Constituinte. Aquilo que você assinalou de início, nenhuma instituição cresceu tanto, teve tão ampliadas as suas atribuições na nova Constituição quanto o Ministério Público. Foi realmente algo assim imenso esse crescimento do Ministério Público, com novas atribuições, enfim, com a consolidação do Ministério Público como defensor da sociedade. Em que modelo o nosso Ministério Público brasileiro foi inspirado? Olha, na verdade, houve inspiração em diversos ministérios públicos, especialmente europeus, especialmente o português, mas a verdade é que nós superamos todos os modelos. Não há no mundo um Ministério Público com atribuições tão amplas na área de direitos e interesses difusos, na área dos direitos individuais homogêneos, enfim, um volume de atribuições que não encontra paralelo em nenhum Ministério Público do mundo. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que o Ministério Público faz de fato. Não está faltando mais contato da instituição com a sociedade? Eu acho que sempre falta. Hoje nós já somos incomparavelmente mais conhecidos do que éramos no passado. Eu acho que a própria notoriedade que a instituição adquiriu em razão de sua atuação em determinadas áreas, fez com que ela fosse ficando mais conhecida, que houvesse mais interesse, digamos, da sociedade em conhecê-la, mas há sempre muito espaço para que isso seja melhorado, isso seja aperfeiçoado, porque é fundamental que a sociedade conheça plenamente o que é o Ministério Público, o que faz o Ministério Público, para que ela possa se servir dessa instituição que existe exatamente para servir a sociedade. Como é que a sociedade se serve dessa instituição? A matéria penal, que diria, é a atribuição clássica de Ministério Público. Mas no Brasil, essa atribuição foi alargada com a atuação na área do meio ambiente, com a atuação na área do consumidor, atuação na área do patrimônio público, também na questão das comunidades indígenas, a questão das minorias, enfim, há toda uma ampla gama de temas que a Constituição reservou ao Ministério Público e que, desde que a Constituição foi promulgada, tem sido objeto dessa atuação da instituição. A instituição estava organizada a esse ponto, assim, de ter uma pauta única? Na verdade, a instituição, na medida em que a Constituinte foi se aproximando, ela procurou se mobilizar. Ela não estava, digamos, ela era muito fragmentada, seja no âmbito dos estados, seja também no âmbito do Ministério Público da União. Mas ela procurou se organizar, ela promoveu uma série de reuniões preparatórias para a Assembleia Nacional Constituinte, de forma que se definisse, pelo menos, quais deveriam ser as posições do Ministério Público na Constituinte. Não houve, digamos, um acordo no sentido de que houvesse um consenso absoluto. Não, havia pontos de divergência, mas em relação, pelo menos, aos grandes temas, havia convergência. O deputado Ibsen afirmou que a seção do Ministério Público foi a única proposta inovadora na estrutura do Estado.
Porque todo o restante da estrutura já vinha da Constituição de 46. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo plenamente com essa avaliação. Enquanto a pauta do Ministério Público era uma pauta inovadora, era uma pauta de construir uma nova instituição ou de reconstruir a instituição, a pauta de outros setores ligados ao sistema de justiça era uma pauta extremamente conservadora. De manter a estrutura já existente. De manter já existente, de manter, digamos, alguns aspectos corporativos, etc., mas não havia realmente nenhuma preocupação maior de inovação, de construção de nova instituição. Isso foi algo realmente exclusivo do Ministério Público, pelo menos no que diz respeito ao sistema de justiça. O que precisaria mudar na estrutura do Estado que não mudou na Constituinte? Olha, na verdade, no que diz respeito ao sistema de justiça, quer dizer, sempre se fala na necessidade de alguns aprimoramentos na parte do Poder Judiciário, quer dizer, alguns acréscimos, algumas modificações que poderiam ter acontecido naquele momento. Por exemplo? Não, por exemplo, temas que sempre são discutidos e continuam sendo discutidos hoje. Por exemplo, mandatos para os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um tempo limitado de exercício da função de ministro do Supremo Tribunal e até de outros tribunais superiores. Esse foi um tema que não teve muita discussão na Constituinte. Chegou a ser suscitado, mas acabou não tendo uma discussão pelo menos mais ampla, um debate mais profundo. Qual seria o tempo ideal de mandato na visão do senhor? Olha, eu pessoalmente sou a favor da instituição de um mandato. O tempo dele não é tão importante, mas eu acho que se poderia imaginar, por exemplo, algo equivalente ao mandato dos senadores. Tá? Os 8 anos, ou talvez um pouco mais, 10 anos, enfim. Eu acho que qualquer coisa em torno disso, tendo como parâmetro, por exemplo, o mandato dos senadores, seria muito razoável, faria bem a instituição. Agora, isso não é consenso dentro do Poder Judiciário, por isso que ainda não foi feito? Na verdade, não é consenso e há, digamos, uma oposição ferrenha a que isso seja implementado. Do próprio STF? Eu diria do Poder Judiciário como um todo e, pelo menos, de boa parte do STF. No caso do Ministério Público, o deputado Ibsen também faz algumas críticas. Ele fala que sobraram prerrogativas e faltaram responsabilidades. Por exemplo, o descompromisso com o impacto financeiro de algumas ações. Defender que o Estado compre um remédio que custa muito caro ao orçamento público. O senhor acha que deveria haver algum tipo de limitação nesse sentido, como já há hoje para o Legislativo, que não pode prever uma despesa sem que haja uma receita? Na verdade, essa preocupação, digamos, com o orçamento é algo que qualquer instituição do Estado deve ter sempre muito presente. Deve ter sempre muito presente e o Ministério Público não pode e nem deve ficar fora disso. Seja, digamos, nas suas próprias despesas, nas despesas para o seu custeio, para o funcionamento da instituição, seja também em aspectos como esse que você lembra. Aí a questão é mais delicada, porque, na verdade, o Ministério Público atua, digamos, postulando direitos que ele entende ser de pessoas que estão necessitando desses medicamentos. Disso pode resultar um custo adicional relevante? Pode. Agora, é preciso pesar, quer dizer, a questão do custo em si mesmo e a questão do direito à saúde eventualmente não atendido. Isso pode ser feito hoje já a partir de princípios, não precisa estar na Constituição ou estar numa legislação, é isso que o senhor está dizendo? Na verdade é isso. Na verdade, eu acho que a instituição ela tem muito espaço, digamos, para se aprimorar nessa área de uma ampla responsabilidade por suas iniciativas. Quer dizer, o membro do Ministério Público que toma uma iniciativa como essa, ele tem que, primeiro, não devem ser iniciativas isoladas.
devem ser iniciativas resultado de uma ampla discussão na instituição para que sejam iniciativas coordenadas que representem não apenas, digamos, a posição individual de um colega, mas que representem uma posição da instituição. E a instituição deve sim ponderar, quer dizer, até onde aquelas iniciativas têm um custo que é possível de ser suportado. Falta um entendimento vinculante, assim como já há hoje no judiciário feito pelo STF? Na verdade, seria difícil você estabelecer em temas como esse da saúde um entendimento vinculante, porque, na verdade, cada situação é uma situação diferente, uma situação que tem que ser ponderada e tem que ser pesada. Repito, a questão orçamentária não pode ser um obstáculo intransponível para que determinados direitos de um cidadão sejam satisfeitos. Agora, também não pode haver responsabilidade no sentido de postular algo que seja manifestamente além, digamos, das possibilidades orçamentárias. Porque hoje, assim, um procurador, um promotor é livre para atuar da forma como acha, claro, sempre amparado pela lei. Mas não existe uma hierarquia dentro da instituição. Não existe. Uma das características do Ministério Público é, digamos, a independência de cada um dos seus membros, a independência com que cada um dos seus membros atua, né? Isso é bom ou ruim? Eu acho que isso, em regra, é muito bom. Em regra, é muito bom. Mas é preciso sempre temperar essa independência com um outro princípio do Ministério Público, que é o princípio da unidade. O Ministério Público tem que atuar sempre com total independência, com grande firmeza, mas deve atuar sem esquecer muito equilíbrio e muita serenidade. Então, a independência não pode ser um valor absoluto que leve, digamos, a uma atuação absolutamente discricionária, sem controle. Esses valores que o senhor citou não são muito subjetivos? Bom, são subjetivos, mas eu diria que aquelas pessoas, quer dizer, que integram o Ministério Público, têm muito presente o que é isso. Quer dizer, na verdade, quando se fala em equilíbrio, se fala em ponderar os valores em jogo, ponderar os valores constitucionais, de modo geral, que estão em jogo, antes de adotar ou de tomar qualquer iniciativa. Quer dizer, eu acho que foi esse o tempo, houve um momento em que o Ministério Público ainda tomava, digamos, muitas iniciativas assodadas, muitas iniciativas precipitadas. É preciso superar esse tempo e se entregar realmente a iniciativas mais bem construídas, a iniciativas mais ponderadas e mais pensadas, para que se possa efetivamente atingir melhor os objetivos da instituição. Essas críticas que o senhor apontou são feitas frequentemente na atuação do Ministério Público no combate à corrupção. O senhor acha que têm sido cometidos excessos? Olha, eu acho, eu lembraria o seguinte: recentemente eu perguntei a um colega antigo, muito experiente do Ministério Público Federal, o que ele achava que seria o grande desafio do Ministério Público para o futuro. E ele disse: voltar a ler o artigo 127 da Constituição e cumpri-lo por inteiro, em sua integralidade, sem seletividade. O que isso queria dizer? Quis dizer com isso? Quis dizer que é cumprir a missão constitucional da instituição, mas sem faltar aos princípios e aos deveres que a Constituição impõe ao Ministério Público. Isso está sendo feito? Olha, eu acho que, de modo geral, sim, mas pessoalmente entendo que em alguns momentos houve falta, sim, a alguns princípios e alguns deveres que a Constituição impõe ao Ministério Público. Isso não é bom. A luta contra a corrupção, ela é absolutamente fundamental, ela é essencial, ela é um reclamo dos maiores da sociedade brasileira. Mas ela, evidentemente, não pode justificar o descumprimento de outros princípios constitucionais. Hoje o Ministério Público tem o conselho que pode limitar essa atuação que seja classificada como excesso, né?
Conselho Nacional do Ministério Público, ele, em princípio, não tem atribuição para interferir na atuação institucional de um membro do Ministério Público. Essa atribuição institucional, ela se situa mais no âmbito, digamos, dos órgãos correcionais internos de todos os Ministérios Públicos, as corregedorias, por exemplo. E o Ministério Público tem que atuar de uma forma mais ativa no sentido de promover campanhas de combate à corrupção, as 10 medidas de combate à corrupção que até estão tramitando no Congresso? Olha, eu acho que o Ministério Público é um ator social importantíssimo. Então, terá sempre espaço para divulgar e tentar promover as suas posições. Mas acho que eu tenho dito muito o seguinte, que, na verdade, a função do Ministério Público não tem sido frequente alguns colegas até dizerem que o Ministério Público deve mudar o Brasil. Eu digo sempre que quando a sociedade brasileira clama por mudar o Brasil, ela está exercendo a mais legítima e a mais urgente aspiração do povo brasileiro. Agora, quando o Ministério Público fala em mudar o Brasil, na verdade, eu acho que ele exorbita. Eu acho que ele exercita uma atribuição que não é sua, que é da sociedade brasileira. Porque o membro do Ministério Público, no caso do Ministério Público Federal, o procurador da República, de um lado, não é justiceiro e muito menos é salvador da pátria. Quando ele assume esse tipo de posição, na verdade, ele exercita o que eu chamaria de uma arrogância institucional, que é indevida e é sempre nociva à República. O texto constitucional, nesses 30 anos, o senhor acha que é um texto atual? Não, eu acho que é um texto atual, que há muito ainda para ser implementado em relação à Constituição. Quer dizer, que primeiro é essencial que nós esgotemos, se é que será possível, as previsões da nossa Constituição, para aí pensar em outras modificações. No que diz respeito ao Ministério Público, eu destaco sempre, na verdade, nem, digamos, os sonhos mais ambiciosos, nos nossos sonhos mais ambiciosos daqueles que integramos o Ministério Público, nós imaginamos que era possível conceber uma instituição tão poderosa em defesa da sociedade. Foi algo, quer dizer, o que resultou da Constituinte foi algo absolutamente surpreendente. O nosso avanço institucional foi tão grande que seria muito provável até que boa parte desse avanço, ou grande parte desse avanço, não ganhasse vida, ficasse ali confinado à letra dos dispositivos constitucionais. Mas o Ministério Público teve a competência de tornar concretas as disposições constitucionais, de dar concretude ao desenho constitucional elaborado pelo Constituinte. Nesses 30 anos, o que se fez foi isso, foi dar cumprimento à Constituição, pelo menos em grande parte daquelas normas relacionadas ao Ministério Público, e mostrar que a instituição que postulou esse avanço, que postulou essa ampliação de atribuições, tinha condições e teve capacidade de torná-las realidade e de torná-las concretas. Eu agradeço a presença no nosso programa e até a próxima. Muito obrigado. Na Constituinte, o senhor se lembra de alguma reunião aqui que o senhor participou? Não apenas as reuniões da própria Constituinte, mas eram utilizadas às vezes para reuniões, por exemplo, fazer uma reunião do Ministério Público, e muitas vezes esse espaço era utilizado.